Boa noite para você, amigo e amiga, telespectadores da TV Câmara. Temos o prazer de iniciar mais um Educação em Foco, nosso segundo programa dessa série, um programa em parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas. Eu tenho o prazer de estar aqui nesta noite, nos estúdios da TV Câmara, com o professor Sérgio Pedini, que é o reitor do Instituto Federal do Sul de Minas, o primeiro reitor eleito da instituição. Prazer tê-lo aqui conosco, para a gente falar um pouco desse grande trabalho de vocês. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos. O prazer é nosso de poder compartilhar nossa experiência com todos aqui. Professor Sérgio, o Instituto Federal do Sul de Minas, como outros institutos do país, experimentando um grande desenvolvimento, um grande crescimento de 2009 para cá. Em 2010, em julho de 2010, vocês vieram para Pouso Alegre. Queria que você falasse um pouco da alegria de estar em Pouso Alegre. A população recebeu muito bem o projeto. Falo como pouso-alegrense, que agradece muito a educação do nosso município. Queria que você falasse um pouco dessa experiência. Claro. A nossa alegria foi imensa desde o primeiro momento, Douglas, porque foram criados 38 institutos federais no país, uma verdadeira revolução no governo Lula, que foi esse rearranjo da rede federal, onde haviam apenas escolas técnicas e Cefetes. Houve essa reordenação em institutos federais e nós passamos não só a crescer, né, mas também a poder oferecer cursos superiores, pós-graduação e assim por diante. Mas só que o nosso instituto tinha uma particularidade. Nós não tínhamos campus em Pouso Alegre, como outros institutos, como São Paulo, por exemplo, onde a reitoria funciona dentro de um campus com quase 100 anos de existência. Nós não tínhamos um campus aqui, consequentemente não tínhamos uma estrutura, uma infraestrutura de apoio. E a prefeitura foi fundamental, nos apoiando numa primeira sala, né, que nos ocupamos na Secretaria da Educação do município, depois a prefeitura nos apoiando com uma casa para servir de alojamento, ou seja, a comunidade de Pouso Alegre... Aquela unidade na Avenida Dr. João Beraldo também foi uma parceria com o município? Exatamente. Lá funcionaram vários cursos lá na área técnica, foi isso, professor? Isso. Foram aparecendo com o CAIC, uma parceria com o CAIC, aliás, um agradecimento especial ao CAIC, que nos recebeu com muito carinho. A gente sabe da alta demanda por salas de aula, por infraestrutura, ainda assim nos receberam uma parceria bem. Lá no bairro do Algodão também, com o Cien e Maria Barbosa, na área agrícola, foi isso também? Exatamente, foi um curso técnico em agricultura em parceria com o nosso campus de Inconfidentes. Né? Quer dizer, foram de várias maneiras a comunidade nos acolheu. Ou seja, muito foi bem. Crescendo esse embrião foi crescendo. Exatamente. E daí eu lembro que vocês tinham uma reitoria ali próxima ali à antiga Corpus. Uhum. Daí a nova reitoria funciona ali perto ali da... Ainda estamos na fase final de construção da a reitoria não está nova, pronta ainda. Ainda continuamos nessa instalação provisória ali na medicina, né? Mas já tivemos que alugar novos espaços, porque a equipe cresceu. Em 2009 nós tínhamos apenas 10 pessoas na reitoria, hoje nós temos quase 100 pessoas trabalhando na reitoria. Um aumento grandioso. Exatamente, mas para dar conta de um crescimento. Em 2009 nós tínhamos em torno de 4 mil alunos. Hoje, este ano, nós vamos ultrapassar 30 mil alunos. Então, a reitoria, ela cresceu para dar suporte a essa infraestrutura toda. Essa reitoria que você administra aqui em Pouso Alegre desde 2009, professor, quais são as cidades que agregam essa reitoria? Certo. Nós temos campos, hoje campos instalados, campos definitivos, nas unidades que nos criaram, que é Machado, Muzambi e Inconfidentes, que eram antigas escolas agrotécnicas, hoje são campos novos. Nesses últimos anos, nós implantamos 3 campos novos. Pouso Alegre, que é ali perto do aeroporto, Poços de Caldas e Passos, e temos 2 campos avançados, que são novos campos se estruturando, um em Três Corações e um em Carmo de Minas. Só que nós temos mais de 40 unidades funcionando como polos de ensino à distância, conveniados, espalhados pelo Circuito das Águas. Pelo sul de Minas como um todo. E aí é que estão nossos 30 mil alunos das diversas modalidades, diversos cursos. E a reitoria, que organiza, que gerencia todo esse sistema, ela está em Pouso Alegre, né, e vai se mudar, quando o prédio ficar pronto, ali para Vicente Simões. Como é que você avalia a importância do ensino técnico no desenvolvimento educacional do nosso país? Ótimo. Isso é muito importante a gente frisar, né, que essa reformulação da rede profissional, nós chamamos de rede profissional, que é essa rede de ensino que diz respeito aos cursos técnicos e profissionais e profissionalizantes. Ainda existe, a gente tem que considerar, um certo preconceito da sociedade com relação à formação técnica. Coisa que não acontece no Canadá, por exemplo, nos países da Europa, né, onde há uma grande valorização da força de trabalho profissional.
ainda existe aquele conceito um tanto bacharelesco, né, dos nossos filhos tem que ser doutores, tem que ser advogados, médicos e assim por diante. Claro, é importantíssimo esse tipo de formação. Mas agora que o país passa, inclusive, por um crescimento acelerado, né, esse tipo de formação profissional é importante. Eu vou citar apenas um caso. A XCMG provavelmente vai contratar muitos técnicos. Não há espaço apenas numa empresa desse porte para profissionais de curso superior. Então, assim, há uma demanda forte de profissionais dessa área, né? Mas ainda persiste um pouco essa ideia de que o técnico há uma formação subvalorizada. A gente pega Pouso Alegre, você está falando da XCMG, nós chegamos em Pouso Alegre a ter notícias nos grandes veículos de comunicação do país que haviam vagas e que não haviam profissionais. Né? E às vezes o técnico com certeza vai poder preencher esse espaço lá, né? Que não é às vezes um espaço da pessoa que tem a graduação do curso superior. É uma função mesmo para um técnico em informática, um técnico agrícola, o desenvolvimento da agricultura é muito grande. Nós queremos formar cidadãos críticos, conscientes. Por isso nós trabalhamos apenas com cursos técnicos integrados, né, os não concomitantes, mas os que são do nível médio integrados, porque essa palavra integrado, do ponto de vista de formação, ele sai com o curso técnico e com o ensino médio junto, né, mas para nós é mais do que isso, é que ele sai como cidadão crítico, consciente, para que ajude a nação a se desenvolver. Então essa é a ideia de revalorizar o ensino técnico, né, e no que diz respeito a Pouso Alegre, temos trabalhado nessa perspectiva em áreas específicas, né, especificamente química, engenharia civil, técnico em edificações, para atender tanto o mercado, mas como o país como um todo. Nós queremos técnicos com essa característica. Que tenham condições de contribuir, de colaborar com a sociedade. É isso mesmo. Nós estamos aqui no nosso programa Educação em Foco, uma parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas. Tenho o prazer de estar aqui com o professor Sérgio Pedini, que é o reitor da instituição desde 2009, quase no final do mandato. Queria que você falasse um pouco, professor, de quais foram os maiores desafios que você avalia como desafios e metas alcançadas aí nesses 4 anos aí de reitoria. Claro, um grande desafio, evidentemente, sair de uma instituição de 4 mil para 30 mil alunos é um grande desafio de crescimento, né? Agora, esse desafio ele veio conjugado com uma série de desafios paralelos, né? Por é uma exemplo, pergunta muito ampla, claro, na verdade, né? Mas veja bem, alguma coisa muito objetiva nisso. Como fazer uma instituição crescer tão rápido? Aí surge um dilema, né? Nós deveríamos nos estruturarmos primeiro para depois oferecer as vagas ou irmos crescendo paralelamente a isso. É uma opção do governo federal e nós aceitamos esse desafio de crescermos paralelamente. Isso traz, evidentemente, alguns tipos de problemas de crescimento, né? Então nós vamos estruturando os cursos à medida que eles vão crescendo. Você citou, nós tivemos parceria com o CAIC, uma unidade que foi uma parceria com a prefeitura, onde nós pagamos parte das despesas, a prefeitura pagou parte das despesas. Não era a melhor unidade, mas ela funcionou por um tempo ali para que nós tivéssemos fôlego para ocupar hoje o nosso campus consolidado, com laboratórios. Foi um período de preparação, de maturação. Exatamente. Esse talvez seja um grande desafio, né, de você crescer se estruturando. O que me espanta também, professor, é sair desse quadro de 4 mil alunos e chegar a 30 mil alunos. O que configura isso também na parte da docência? Dos profissionais, desses editais que estão abertos, que o professor Marcelo colocou aqui no outro programa que nós realizamos com o professor Marcelo Bottazini, que é o diretor do campus Pouso Alegre. Como é que funciona essa questão também da docência, de todos os profissionais que integram uma instituição dessa? Isso, é um conjunto de fatores que nós temos que estar trabalhando, investindo para que haja um crescimento da estrutura, dos recursos de manutenção dessa estrutura, dos concursos, né? Nós chegamos a ter um concurso aqui em Pouso Alegre, onde nós tivemos mais de 400 candidatos por vaga. Tivemos que usar a estrutura que foi nos cedida, né, pela Univas, da nossa própria estrutura, para abrigar tamanha quantidade de candidatos. Quer dizer, tudo isso se configura como um desafio. Organizar esse processo de concurso, de organização disso, né, para que a gente possa dar conta disso, de 30 mil alunos. Então, nós vimos nesse ritmo de crescimento para tentar ofertar um curso com a quantidade de vagas possível, mas com a melhor qualidade que a gente puder oferecer. Com certeza, e a população de Pouso Alegre com certeza está atestando, aprovando esse grande trabalho
que vocês desenvolvem aqui em Pouso Alegre, em todo o campus, né? A gente fala especificamente de Pouso Alegre ao público que nos assiste nesse momento. Professor, a gente vai com um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Educação em Foco. O site da Câmara Municipal de Pouso Alegre está de cara nova e cada vez mais próximo de você, cidadão pouso-alegrense, com o contato de todos os vereadores, notícias com a cobertura completa dos trabalhos do Legislativo, matérias sobre as atividades do Museu Histórico e da Escola do Legislativo. Investiu na transparência com a exibição ao vivo de todas as licitações realizadas na Casa de Leis. Possibilita também ao munícipe assistir ao vivo todas as sessões pela Web TV Câmara e com a opção de ouvir a sessão pela Web Rádio Câmara. A grade de todos os programas produzidos pela TV Câmara também estão disponíveis. Então acesse www.cmpa.mg.gov.br. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Em 2014, ainda mais perto de você. Todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas nós temos um encontro marcado na TV Câmara com o programa Educação em Foco, uma parceria com o Instituto Federal de Ensino e Tecnologia do Sul de Minas. No programa recebo mestres e doutores do Instituto para tratarmos um pouco mais de educação com você, munícipe, que nos acompanha. Então, todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas, eu espero você no programa Educação em Foco. TV Câmara, em 2014, ainda mais próxima de você. Voltamos agora para o segundo bloco desse nosso Educação em Foco. Você que nos acompanha a partir de agora pode acompanhar na íntegra a entrevista com o professor Sérgio Pedini, reitor do Instituto Federal Sul de Minas, no youtube.com/Câmara de Pouso Alegre. Queria que você falasse um pouco desses campos que foram criados. Falamos de Pouso Alegre, Poços de Caldas, Passos, os campos avançados de Três Corações, Carmo de Minas, ou seja, essa filosofia do Instituto sendo levada para mais munícipes, para a região como um todo. Certo. Bom, uma característica nossa desde a criação de todos os institutos é que nós nascemos multicamp, né? Essa é uma característica nossa, é diferente das universidades. As universidades com o REUNE, que é um programa de expansão deles, das universidades federais, eles também acabaram expandindo, mas muito mais timidamente, a ponto, por exemplo, da UFLA em Lavras não ter nenhum campus, apenas a unidade central. Nós não, nós nascemos multicampus. Como eu disse, nós viemos para uma cidade que nem campus tinha, né? Então, essa é a característica. Agora, para nós, não foi uma tarefa simples, porque a nossa característica era agrícola. As três unidades que nos deram origem, que em Confidentes Machado e Muzambinho, eram de tradição agrícola e antiga. Em Confidentes, por exemplo, tem quase 100 anos de existência. Estavam com os pés fincados na agricultura, exatamente. Né? Quando nós começamos a promover essa expansão para essas unidades, a primeira pergunta que nos faziam é, bom, vocês vêm para cá e que cursos vão ser oferecidos? A nossa resposta era, não faço a menor ideia. Porque a realidade era outra, né, professor? Exatamente. Então, nós fizemos todo um trabalho de pesquisa, de levantamento dos arranjos produtivos locais, quais eram os arranjos que movimentavam aquela região. A partir dessa pesquisa, organizamos uma audiência pública, chamamos as representações do município, da região, e discutimos com a comunidade, né, que tipo de curso ou eixos tecnológicos, como nós chamamos, né, poderiam ser ofertados ali. Em todas essas cidades foram feitos esses trabalhos? Todos. Ou seja, qual é a realidade do município? Qual é a demanda que o município apresenta? Exatamente. O Instituto atender aquela demanda. 5 unidades novas foi assim.
né? No caso de Pouso Alegre, por exemplo, Química e Construção Civil foram áreas que despontaram, né? Em Poços de Caldas, a área de Eletrotécnica e Meio Ambiente. Em Passos, uma realidade bastante distinta, foi Saúde, Moda e Comunicação Visual, né? Foi uma área que despontou lá. E agora nas unidades novas, Três Corações desponta na área de Logística e Mecânica, em função das empresas que tem lá. E Carmo de Minas também na área agrícola, mas é uma área diferente, de gestão do agronegócio. Seria de atividade pós-colheita, de qualidade alimentícia. Nós temos um caso que entrou para a história do Instituto, que é um curso técnico em logística em Três Corações, que no vestibular nós tivemos 24 candidatos por vaga. Quer dizer, isso foi um recorde histórico da instituição, mas não é apenas um número. Ele mostra que realmente é uma área que desponta no sul de Minas como um todo. Essa área de logística, distribuição, está se formatando como uma área de aptidão do sul de Minas. Eu até conversava no programa anterior com o professor Marcelo Bottazini, que o Pouso Alegrense comentava, Pouso Alegre não tem uma faculdade federal, não tem um curso superior federal, a mensalidade é alta, talvez a qualidade do curso não seja a mesma, e vocês já apresentam neste ano de 2014 cursos na área de Química e Engenharia Civil. Isso. Existe a expectativa de desenvolver novos cursos superiores na área federal aqui em Pouso Alegre, professor? Bom, nós temos uma certa limitação em função do número de vagas, principalmente de docentes, porque cada curso criado exige um número mínimo de docentes de uma área específica. Então, para aquilo que nós temos hoje de liberação do MEC, nós pudemos trabalhar nesses dois eixos de Química e Engenharia Civil. Agora, pessoalmente, eu acredito que isso não vai parar, né? Basta olhar a pujança de Pouso Alegre, quer dizer, isso vai acabar provocando uma pressão para que novos cursos surjam, né? Realmente é de surpreender, eu fico surpreso, né, de imaginar como é possível Alfenas, Lavras e Itajubá, com essa tradição tão antiga de oferta de ensino federal, e por todo esse tempo Pouso Alegre não teve nenhuma oferta federal. Ou seja, vocês estão sendo mesmo pessoas que estão inserindo uma nova realidade no ensino de Pouso Alegre. É isso que a gente comenta, né? Exatamente. Porque vocês estão estreando o ensino federal no curso superior aqui em Pouso Alegre. É uma responsabilidade muito grande também para vocês, né, professor? Justo, acho que merecido, né? Pouso Alegre merecia um curso gratuito federal. Agora, evidentemente, que a população deseja todo tipo de curso. Aí a gente tem que fazer esse mapeamento. Ir devagar, né? Porque a gente não tem ainda essa possibilidade de oferecer todos os cursos possíveis, né? Quer dizer, a própria UFLA, que tem uma excelência na oferta de ensino, vai estar se estruturando para oferecer medicina, mas tem 110 anos de existência. Então, acho que isso é um processo, mas é muito importante que a comunidade nos pressione, a comunidade pressione o governo federal, né, para que novos cursos venham, novas estruturas venham. É assim que funciona, né, a comunidade se organizando para que a gente possa oferecer cada vez mais e melhor. Professor, eu estive lá no campus de Pouso Alegre com a equipe minha de cinegrafistas e a gente fez algumas imagens do campus e percebemos algumas obras lá no campus Pouso Alegre, novos pavimentos que estão sendo construídos lá. Isso é um sinal também do desenvolvimento, da possibilidade de novas etapas também no Instituto? Exatamente. Nós tínhamos uma liberação inicial prevista de 10 milhões de reais, né, em função de muita pressão, de mostrar, né, essa pujança. Nós tivemos um apoio fundamental do deputado Dair Cunha, que nos ajudou nesse trânsito em Brasília, e conseguimos ampliar esse montante de investimento, que se aproxima aí de 15 milhões de reais, para que novos laboratórios pudessem ser construídos para poder oferecer, principalmente na engenharia civil, essa infraestrutura adequada, né? Agora, nós temos ainda limitações, né? A gente tem feito aí um pleito junto à prefeitura, junto aos empresários, donos de imóveis, né, naquela região, para que a gente possa ampliar um pouco mais a área do campus. Aumentar, né, aquela área. Isso para nós vai ser fundamental, porque a gente sabe, né, o quanto tem crescido ali a pressão imobiliária naquela região, né, que foi muito rápido, né? Há pouco tempo era uma área praticamente rural e está praticamente tomada, e isso nos preocupa, porque se a gente não tiver uma possibilidade... Havia um sufoco ali, né? Exatamente. Aí, numa perspectiva de ampliação, a gente não vai ter espaço disponível. Mas a gente tem conversado bastante com a prefeitura e há uma possibilidade boa de ampliar essa área do campus. Nós estamos aqui no nosso programa Educação em Foco, tratando de educação, assunto que interfere na vida de todos nós,
TV Câmara Pouso Alegre inicia uma nova etapa e apoiando também o Instituto Federal Sul de Minas. Professor, queria que você fizesse uma leitura aí desses 4 anos, nós já estamos quase encerrando o seu mandato, que é um mandato de muitas conquistas para o Instituto Federal Sul de Minas, coloco aqui em nome da comunidade de Pouso Alegre. Queria que você fizesse uma leitura desses 4 anos e falasse de quais são as metas aí na nova função que você irá assumir na Pró-Reitoria. E você esteve aqui já na reunião que debateu a criação da região metropolitana de Pouso Alegre junto com a Assembleia Legislativa, falou de novos projetos. Queria que você falasse um pouco disso. Certo. Acho que essa etapa inicial ela foi muito voltada para uma estruturação institucional, né? Para quem está de fora, acho que é importante esses momentos para que a gente possa detalhar isso, né? Nós tínhamos uma tradição, repito, antiga, forte, né, de formação de técnicos na área agrícola, mas eram escolas técnicas, né? Essa é a realidade. Da noite para o dia, transformar uma escola técnica com 60, com 100 anos de existência, numa instituição de ensino superior, é algo que não é apenas um desafio de obras, de concursos, mas é um desafio institucional, né? Nós transformarmos uma instituição e transformar a cultura organizacional dela. Isso significa, na prática, incorporar a pesquisa, extensão, a pós-graduação, né? Então, essa fase inicial do mandato, eu entendo que foi nesse sentido. Você tem uma ideia, só um número com relação a isso, nós aprovamos 336 resoluções. Ou seja, nós criamos uma espécie de manual de procedimento da instituição. Porque nós não se sabia. Esse modelo Instituto Federal, onde você tem numa mesma instituição verticalizada, pós-graduação até ensino técnico, não existe em lugar nenhum do mundo. É uma invenção brasileira. Isso traz uma responsabilidade. Nós temos que criar, então, o modus operandi dele. Então, acho que esse é o grande desafio, crescendo e se estruturando. Ou seja, foi o momento do start mesmo, de iniciar esse procedimento. Agora é a hora, então, da gente consolidar esses avanços, né? E uma das metas, inclusive, do Marcelo Breganholi, que é o próximo reitor, é de consolidar a pesquisa e a extensão com o ensino. E esse talvez seja um dos grandes desafios desse momento, de, por exemplo, no caso de Pouso Alegre, poder sentar com os empresários da cidade e discutir inovação tecnológica. Essa é uma realidade não só nossa, mas é uma realidade do Brasil. Nós temos feito pouco isso na história do país, né? Eu tive a oportunidade de visitar como reitor, numa missão do MEC, a Noruega, onde eles têm isso extremamente avançado, né? Claro que o petróleo acaba puxando muito, mas aquele país é um dos que tem um dos melhores EDHs do mundo, em função dessa parceria que foi feita entre as universidades e as empresas em prol de um pacto nacional. E é daí que nasce toda a riqueza que a Noruega tem hoje, né? Então, é um pouco isso. Discutir, por exemplo, nós já fizemos isso, o campus tem conversado com as indústrias farmacêuticas da cidade, né? Na perspectiva de gerar inovação tecnológica para essa indústria, né? Por quê? Na quase totalidade dos princípios ativos que as empresas de Pouso Alegre usam, eles são importados, a sua maioria da China, né? Nada contra isso, acho que se há uma viabilidade econômica nisso, né? Mas nós podemos gerar a tecnologia nossa e passar para para poder garantir o desenvolvimento educacional e da pesquisa no município, com certeza, né? Não desprestigiando a relação comercial de forma com a China, mas o que o senhor coloca é exatamente isso, ou seja, vocês têm condições de investir nas ferramentas aqui locais, né? Isso. E para dar suporte a isso, essa é uma missão minha agora como pró-reitor de desenvolvimento institucional. Eu comentei isso nessa audiência que foi feita da área metropolitana, acho muito bem-vinda, projeto que eu acho muito interessante de estruturar essa região metropolitana. Afinal, é inegável a liderança de Pouso Alegre nessa microrregião, mas é de nós contribuirmos para o conhecimento, né? Efetivamente se conhece pouco ainda sobre o sul de Minas, né? Quando eu digo assim, se conhecer pouco, são poucos dados científicos, estatísticos, censitários, né? Quer dizer, para que esse crescimento também tenha um mínimo de controle, né? Porque todo mundo sabe, isso é fato comum, por exemplo, que Pouso Alegre passa por um crescimento, né, muito acelerado. Mas é importante que nós tenhamos ferramentas na mão, como gestores públicos, de que esse crescimento seja sustentado. Então, quais são os recursos disponíveis?
né? Tem um controle dessa questão para não virar uma coisa desordenada também, Exatamente, né, professor? exatamente. É um pouco da nossa contribuição, tentar, como academia, enquanto academia... O Instituto assume, então, essa função agora também de colaborar com e isso. fazer esse mapeamento de como é que se tem esse desenvolvimento do sul de Minas agora, para contribuir com o poder público nesse sentido também. Exatamente. Foi citada talvez uma criação de uma agência de desenvolvimento, né, e a gente talvez possa contribuir com isso, com os nossos pesquisadores, com os nossos docentes, ajudar nisso. Professor, é um prazer tê-lo aqui, muito mais num bate-papo do que numa entrevista. Né? Teremos a oportunidade de tê-lo aqui novamente no programa Educação em Foco. A população de Pouso Alegre, como disse, recebeu muito bem o Instituto Federal. Vocês sabem disso muito melhor do que nós que estamos aqui na Câmara Municipal. Mas quero agradecer muito a sua presença aqui, colocar a TV Câmara à disposição aí dessas ações que colaboram com o desenvolvimento de Pouso Alegre e do sul de Minas. Quero dar os parabéns à Câmara, à TV Câmara por essa iniciativa que contribui muito com essa discussão que envolve a educação na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas e no país como um todo. Estamos à disposição para novas oportunidades. Estivemos aqui com o professor Sérgio Pedini, que está aí praticamente deixando a reitoria do Instituto Federal Sul de Minas, 4 anos de serviços prestados à comunidade do sul de Minas, irá assumir uma função na pró-reitoria, que tenha sucesso lá também, professor. Obrigado. Então, dessa forma, agradecendo a sua audiência, o seu carinho, a gente encerra esse nosso Educação em Foco.